Muito boa tarde a todos. Como estamos um bocadinho apertados de tempo, vou tentar ser rápido. Desde já agradecer ao excelentíssimo deputado Jorge Galveias pelo convite que me fez para aqui estar hoje como orador neste painel. É um gosto e um orgulho enorme. Cumprimento todos os presentes nesta que é a primeira conferência parlamentar do Partido Chega. Cumprimento todos os meus colegas de painel, tal como todo o grupo parlamentar, desde deputados a assessores e principalmente o nosso presidente e líder, professor Dr. André Ventura. Posto isto, foi-me pedido para falar sobre a juventude e a segurança social como processo intergeracional. E, de facto, é um tema de importância fulcral. E depois do que já fomos escutando ao longo desta tarde, fica por demais evidente que Portugal enfrenta um enorme desafio no que concerne ao sistema de segurança social, por várias razões. Mas a mais simples, a mais óbvia e, sobretudo, a mais objetiva é que todo o colapso que o atual modelo enfrenta tem uma só razão. E essa razão chama-se socialismo e marxismo. E isto é ponto assente. Ora, é evidente e inequívoco que a segurança social representa um elemento primordial para a construção de um Estado social. Agora, torna-se ainda mais evidente que o nosso Estado social, que a esquerda tanto reivindica ser dona, não representa justiça social alguma. Não representa. Por isso, sem dúvida, tem toda a razão. O atual Estado social português é da esquerda. E são eles os responsáveis por todo este cenário dramático que milhões de portugueses enfrentam. Estamos perante um modelo de Estado social que levou Portugal a ser um dos países da OCDE que apresenta das maiores desigualdades em termos de distribuição do rendimento e onde os níveis de pobreza persistem e crescem de dia para dia. Meus caros, não há que ter medo de apontar o dedo aos responsáveis. E volto a frisar, os responsáveis são os socialistas e os marxistas. É evidente que se nada for feito, se nada se alterar, o sistema vai colapsar. É ponto assente. E por mais que tentem adiar e, sobretudo, enganar os portugueses, e talvez este seja o passatempo preferido da malta do Largo do Rato, mentir aos portugueses, não há como fugir à realidade. E esta não é somente a de que, seguindo este rumo, a segurança social colapsará. Mas sim há outra realidade. É que finalmente existe em Portugal um partido sem medo, que ama profundamente a nossa nação e que sem piedade vai atrás de todos os socialistas e de todos os que roubaram e roubam o nosso país. E esse partido é o Partido Chega. E por mera curiosidade, meio que trágica, enquanto preparava esta intervenção, deparei-me com uma notícia que demonstra na perfeição o habitual spin socialista. Uma notícia sobre o Orçamento de Estado de 2017, que, pelos vistos, trazia uma grande esperança com ele. E passo a citar o título desta notícia. Segurança Social. Falência sim, mas mais tarde do que o previsto. Claro, dá para rir, para não chorar. Mas é isto o exemplo do que é o Partido Socialista. Empurrar os problemas com a barriga e, atenção, barrigas bem voluptuosas e fartas, tendo em conta o que roubam. Ou seja, e aqui entrando especificamente no tema da juventude, depreendemos que o PS pura e simplesmente não quer saber dos jovens portugueses. Não se preocupa minimamente com aqueles que são o futuro de Portugal. Mas, em setembro do presente ano, o Primeiro-Ministro vem afirmar que a Segurança Social ganhou 20 e poucos anos de estabilidade. E eu, quando ouvi as declarações do Primeiro-Ministro, fiquei extremamente contente, fiquei com uma esperança, não é? Ou seja, a Segurança Social não colapsa nesta década, colapsa na década de 40 deste mesmo século. Ou seja, eu, como jovem, fico profundamente descansado. Vou continuar sem ter reforma, não vou ter pensão, não vou ter absolutamente nada. Mas mais perverso de toda esta situação e de toda esta manipulação socialista foi a forma como apresentaram esta grande conquista, sem nunca admitirem e sempre encapotarem a maneira como estão a prejudicar as pensões dos nossos idosos. É absolutamente vergonhoso, para não dizer criminoso. Mas crimes no PS não é nada que os afete, literalmente. Mas voltando ao tema, e peço desculpa se estou a divagar um bocadinho, mas da mesma forma que os socialistas têm o passatempo de enganar e mentir e roubar os portugueses, eu tenho o passatempo de perseguir e atacar socialistas e marxistas. Mas dizia, e aproveitando o que estava afirmado, que os jovens não têm de todo o seu futuro salvaguardado, tal como os idosos também não têm, e são cada vez mais penalizados, falava então um pouco deste processo intergeracional de que a segurança social
supostamente deveria garantir. E lembrei-me de uma lenda. Provavelmente alguns conhecerão aqui. E diz-nos esta lenda que há muito tempo, numa terra muito distante, existia uma tradição que dizia: quando um senhor ficava velho demais para trabalhar, passava a ser um encargo. E então os filhos pegavam nos seus pais e levavam-nos às costas pela serra acima, até um casebre, deixando-nos lá abandonados, para ali morrerem, longe da casa e da família. Em paz, julgavam eles. Um dia, um homem levava então o seu pai às costas, subindo a tal serra para o largar. Quando chegou ao alto, deitou o seu pai e com pena tapou-o com uma manta. Despediu-se e afastou-se a pé. E de repente, o pai velhinho que ali fora largado chamou: meu filho, preciso só de metade da manta. E o filho: meu pai, mas assim vais passar frio. Fica com a manta inteira. Ao que o velhinho, triste e resignado, lhe diz: não, meu filho, guarda a outra metade para quando os teus filhos de cá vierem abandonar. O filho pegou na manta, desceu a serra e de repente, angustiado, sentou-se e pensou: o meu pai tem razão. Quando eu tiver a idade dele, os meus filhos também me vão abandonar na serra. E acima de tudo, ele é o meu pai. Arrependido, subiu a serra acima, pegou no seu pai velhinho e trouxe-o de volta para casa e para a sua família. Nunca mais velhinho algum voltou a ser deixado na serra. E vocês perguntam, se calhar, mas porquê é que ele está a falar desta lenda? É porque aos dias de hoje, nestas sociedades em que vivemos, absolutamente impregnadas pelos ideais marxistas, sociedades profundamente absorvidas por uma dialética negativa de um utilitarismo e materialismo profundo, voltou-se a deixar os velhinhos no cimo da serra. Não literalmente, mas quase. São milhares de casos de idosos abandonados em lares e mesmo em urgências de hospitais. É esta a realidade de anos e de anos de ataque à doutrina social da Igreja, aos valores mais básicos do ser humano. Não é fácil cuidar de pessoas com necessidades especiais, sejam velhos ou novos, mas é expectável que num Estado social justo estes sejam apoiados. Mas um Estado social justo não é de todo um Estado social socialista e marxista, isso vos garanto. Mas regressando um pouco ao processo intergeracional, é assim que os jovens de hoje em dia olham para os nossos idosos, tal como o próprio Estado. São um peso enorme e justamente na segurança social. E aqui, obviamente, por culpa do inverno demográfico que enfrentamos. Mas então o que é preferível? Viabilizarmos tudo o que é atentório à vida? Pelos vistos, é o que tem acontecido. Veja-se o exemplo da eutanásia. Devem-se lembrar de um célebre cartaz, daqui a uns anos atrás, uma manifestação que dizia exatamente: não matem os velhinhos. Motivo de chacota nacional. Mas é o que acontece nos dias de hoje. E tinha toda a razão. E isto deixa-me profundamente angustiado, acreditem. As grandes preocupações das novas gerações nada querem aprender com os mais antigos, que são verdadeiras fontes de conhecimento. Se não, veja-se, e desculpem o termo, mas os anormais e arruaceiros que na última semana ocuparam escolas. Ontem conseguiram mesmo não permitir que elas houvessem o seu Camões. Uma turba de tontos, mas que no fundo são vítimas de uma sinistra agenda que tem como objetivo, lá está, matar os velhinhos, tal como acabar com as nações. E sim, falo da agenda globalista, que em toda a sua base tem lá bem premente o ideal marxista que ataca ferozmente o ideal da família. Meus caros, isto é a verdade, e não a querermos enfrentar será a nossa derrota. Posto isto, e mesmo para terminar, penso que seja consensual que todo este modelo falhou, e é preciso reformá-lo. E esse sim é o grande desafio. Como reformar e em que medida? Como observamos, e utilizando um termo de jogo, eles estão em profundo alíneo. As forças globalistas carburam como nunca. E citando o nosso presidente André Ventura, estamos perante uma encruzilhada histórica em que ou salvamos Portugal ou riscamos-nos a que ele deixe de existir. E a verdade é esta. Não podemos ceder um milímetro que seja à invasão massiva a que a extrema-esquerda sujeita Portugal. Que olhemos para os nossos parceiros húngaros. Temos de olhar para a vida e para a família como base estruturante de uma sociedade justa e verdadeira. É tempo de rejuvenescer Portugal, incentivar a natalidade e a construção de famílias tradicionais. Sigam o exemplo do nosso estimado deputado Pedro Frazão. Sigam o exemplo dele. Que voltemos a dar vida a Portugal. E mesmo para terminar...
E mesmo para terminar, gostaria de agradecer ao professor Dr. André Ventura por tudo o que tem feito, pela coragem que teve e que tem, por voltar a dar esperança a milhares de portugueses. 500.000 em janeiro, que eu hoje acredito serem milhões. Com todo o orgulho, Deus, pátria, família e trabalho. É isto que nos move. Viva o Chega, viva Portugal!